Olá, pessoal. Hoje iremos falar de um outro I geriátrico, de uma síndrome geriátrica, que é sobre iatrogenia, né? Iatrogenia. A iatrogenia, ela vem do termo iatros, que significa médico, genes, origem e ia moléstia. Então, são afecções causadas pela intervenção de um médico ou qualquer outro profissional da saúde, com consequências prejudiciais para o paciente. Ela nem sempre significa um erro médico ali dentro da negligência, imperícia, imprudência, mas todo erro médico é uma iatrogenia, leva a uma iatrogenia, mas ela pode ser certa, né? E muitas vezes acontecer uma consequência inesperada, né? Igual, por exemplo, ela pode ser, vamos supor, que eu estou diante de um paciente com alteração recente de hábito intestinal, com uma anemia, eu preciso avaliar esse intestino desse paciente. E durante o procedimento de avaliação desse intestino, esse paciente tem o cólon perfurado pela colonoscopia. Foi certo eu pedir a colonoscopia? Foi, mas teve a consequência da complicação para o paciente. Então, foi uma iatrogenia, mesmo sendo certa, mesmo sendo justificada. A iatrogenia, ela pode ser classificada em iatrogenia de ação, ou seja, esse profissional de saúde vai ter uma atitude, então pode ser uma prescrição, iatrofarmacogenia, da internação hospitalar, que a gente vê que esse paciente, às vezes, ele cursa com perda de massa muscular, com hipotensão ortostática, com reações adversas a medicamentos, pode ter complicações como TVP, úlceras, né? Da palavra, muitas vezes eu vou contar alguma coisa para esse paciente que é pequenininha, e aí da forma que eu conto, isso vira um problemão na cabeça desse paciente, desse familiar. A cascata propedêutica e solicitando uma conduta atrás da outra, motivada pelas condutas, e muitas vezes do que parar e pensar, nossa, qual que é o fundamental nessa situação? A distanásia, prolongar essa vida, né? Sem qualidade de vida para esse paciente, às custas aí de um sofrimento, né? Intervenções fúteis, né? Diante de um paciente, muitas vezes aí, sem condições de responder a uma determinada medida, e eu indo atrás dessas medidas, né? Muitas vezes esse paciente grave, em UTI, que a gente tem que saber que às vezes é hora de parar, né? Excessos de intervenção de reabilitação, né? Esse paciente muitas vezes precisa ser reabilitado, mas às vezes eu tenho que elencar o que é primordial, o que é primário naquele momento, para trazer um benefício real para esse paciente, do que mandar ele para várias reabilitações de uma vez e às vezes não ter benefício, né, de nenhuma. Ou da omissão. Esse paciente quer saber alguma coisa, quer entender, e muitas vezes eu não falo, não converso. Do subdiagnóstico, não, ele é velhinho, não vou fazer essa colonoscopia, né? Sendo que, na verdade, ele é totalmente funcional e se beneficiaria de um diagnóstico precoce, não vou fazer essa mamografia, né? E ele beneficiaria desse diagnóstico, desse tratamento. Ou do subtratamento, né? Como que a gente vê aí nessa fala do Antônio Carlos Lopes, né? Geriatria simples, é dar o beijo na testa da velhinha metade da dose. Não. Nós realmente começamos com dose mais baixa, por conta de avaliar risco de efeito adverso, mas progredimos até a dose terapêutica eficaz para aquele paciente. Senão, não tem sentido de uma prescrição medicamentosa. Né? E aí, embora os potenciais benefícios dos medicamentos sejam inquestionáveis, não há fármaco completamente seguro. E mais as metades das iatrogenias sofridas por idoso têm relação com a propedêutica com um tratamento farmacológico, ou seja, é uma iatrogenia medicamentosa, que são responsáveis por até 10% das internações nessa faixa etária, e nos Estados Unidos, entre a quarta e sexta causa principal de morte em idosos dentro de um hospital. Então, é algo muito sério. Né? E por que esse idoso tem essa propensão à iatrogenia medicamentosa? Porque ele tem diminuição da reserva funcional dos diversos órgãos, então fígado de metabolismo de droga, rim de excreção de droga, presença de múltiplas doenças. Aí ele vai ter uma alteração na farmacocinética dessa droga, que nós vamos ver um pouquinho ali mais à frente, mais específico, alterações que resultam na farmacodinâmica dessas drogas, então por alteração de sensibilidade e resposta de receptores, redução de neurotransmissores, maior sensibilidade a benzodiazepínico, redução da atividade renina, angiotensina, aldosterona, né? Alteração do mecanismo de controle de homeostase, então por isso esse paciente tem diminuição do controle postural e maior risco de queda. Alteração na regulação de temperatura, muitas vezes a gente vê que nosso idoso não faz febre em vigência de quadro infeccioso e tem um risco importante de hipotermia. Alteração dos mecanismos de manutenção da PA em pé, intolerância à glicose,
uso, né? Esse indivíduo faz uso de vários medicamentos, aumentando o risco de interação. Muitas vezes faz uso incorreto de medicação, seja por deficiência visual, né? Por não enxergar medicamento certinho, conseguir ler apropriadamente essa receita, auditiva, não compreendeu na hora que explicamos essa receita, cognitiva, ele não deveria se responsabilizar por aqueles medicamentos, mas ter alguém que cuidasse dessa parte por ele, e maior tendência à automedicação, né? Ele usa os dele, o do vizinho, o do amigo, então a gente sempre, na nossa consulta, a gente não faz uma consulta em geriatria sem saber o que o nosso paciente usa, né? Não só o que foi prescrito por médicos, mas também o que ele faz uso por conta própria. E aqui foi falando para vocês, né, um pouquinho sobre essas alterações associadas aí ao processo farmacocinético, né, dessa droga ao entrar no organismo, né? Então, o que o organismo faz com essa droga, né? Então, nós temos aí, em relação à absorção, uma redução de células de absorção, aumento do pH gástrico, redução da motilidade do trato gastrointestinal, redução do trânsito intestinal, só que as consequências não são tão importantes para a absorção dessa droga, tanto é que a principal via que nós usamos é a via oral. Uma exceção disso é a vitamina B12, né, que nós usamos a via intramuscular devido à redução de absorção dela por via oral. Atualmente, nesse ano, já foi feita, existe a formulação sublingual, que é uma nova disponibilidade aí para a gente de via de absorção melhor dessa medicação, dessa vitamina. Distribuição, são pacientes que têm redução da massa hídrica, né, aumento da massa gorda e redução da albumina sérica. O que isso vai levar? Vai levar, então, ao aumento do tempo de meia-vida de fármacos lipossolúveis. E quais são os principais fármacos lipossolúveis? São os benzodiazepínicos, medicamentos utilizados para questão de sono. Então, muitas vezes, se eu prescrevo hoje à noite, esse medicamento vai fazer efeito durante o dia. Então, esse paciente corre risco de declínio cognitivo, risco de queda, risco de sedação, de sonolência. Então, por isso que nós vamos ver mais à frente que os benzodiazepínicos são medicações proscritas para o idoso. Redução da massa hídrica. Então, eu tenho um menor volume de distribuição de fármacos hidrossolúveis, então, maior risco desses pacientes evoluírem com uma intoxicação com fármacos hidrossolúveis. Um exemplo disso é a digoxina, que é um fármaco utilizado aí na cardiologia para aumentar a força de contratilidade cardíaca ou como um antiarrítmico, né? Também. E redução dessa albumina séria, então vai aumentar a fração livre de fármacos que geralmente são ligados à albumina, então eu vou ter um risco maior de toxicidade desses fármacos. Em relação ao metabolismo, então eu tenho uma redução da atividade hepática, ali da metabolização, né? Então, porque eu vou ter redução de massa hepática, do fluxo, redução da atividade citocromes P450. Então, eu vou ter uma redução desse metabolismo de fármacos, tanto para eu poder, na questão de inativar esses fármacos, ou dos profármacos que precisam passar no fígado e serem ativados. Então, eu tenho que ter uma observação nesse sentido. Quanto à excreção, também vou ter alteração dessa função renal, né, que vai caindo ao passar dos anos, e ainda há uma maior perda aí com as comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, uso crônico de algumas outras medicações, né? Então, eu vou ter um prejuízo aí na excreção desses fármacos, né? Então, o risco maior desses fármacos ficar recirculando aí mais tempo nesse organismo. Então, isso é quanto à farmacocinética. E quanto à farmacodinâmica, como a gente já falou, né, nós vamos ter uma redução da quantidade de receptores, com isso uma alteração dessa sensibilidade, e vamos ter uma redução de várias funções orgânicas, e os fármacos têm um maior risco de levar à hipotensão ortostática, um dos principais efeitos adversos de fármacos em idosos. Então, em iatrogenia, né, como fármaco, né, e a iatrogenia medicamentosa, ela pode ser tanto presença de doença ou fator de risco não tratado corretamente, então ela estaria aí dentro da omissão, uso de drogas ineficazes ou sem comprovação científica, droga correta, mas em subdose, droga correta, mas em dose excessiva, tudo isso caracteriza iatrofarmacogenia. Né? E quais são as complicações da iatrogenia? Todas as síndromes geriátricas, né? Eu posso levar delírio, posso levar quedas, posso levar obstipação, posso levar tensão ortostática, tontura, zumbido, incontinência, retenção urinária, parkinsonismo, inapetência, sonolência, insônia, tudo isso podem ser resultantes de iatrogenia farmacológica, né? E aí é por isso que na geriatria nós temos uma série de listas, uma série de consensos, né, que falam para a gente sobre medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.
né? O critério de Beers é um desses, né? Que fala para a gente sobre medicamentos inapropriados, né? Onde o risco supera o benefício, né? Existem medicamentos melhores para aquela determinada condição, então por isso que eles não devem ser prescritos. E aí, em cima de várias dessas outras listas, foi criado também o consenso brasileiro, como está exposto aí nas atividades assíncronas para serem avaliadas. Olha, e quando, né, considerar essa prescrição inapropriada, né? Medicamentos que apresentam risco significante de evento adverso, quando há evidência de alternativa igual ou mais efetiva e com menor risco para tratar a mesma condição. Então, são considerados medicamentos inapropriados. O uso de medicamento em uma frequência ou um período maior do que clinicamente indicados, né? Muitas vezes a gente vê isso aí com inibidores de bomba, e muitas vezes não é nem a questão do médico, mas muitas vezes uma resistência desse paciente de retirar a medicação, e a nossa importância com o papel de tentar orientar e tentar facilitar essa retirada, né? Usar só pelo tempo devido. O uso de múltiplos medicamentos que possuem interações medicamentosas ou interação medicamento-doença. Isso entra muito na lista de FIX, né? Critérios de FIX, onde, por exemplo, eu tenho duas doenças. Se um medicamento que eu tomo para a doença A prejudica a doença B, eu não devo fazer uso desse medicamento, eu devo utilizar um medicamento para tratar as comorbidades que não interagem com as doenças pré-existentes do paciente. Igual, por exemplo, eu tenho um paciente que tem asma e tem hipertensão arterial. Eu não vou usar um beta-bloqueador, porque eu posso atrapalhar a asma desse paciente. Eu tenho outras classes de antihipertensivos que eu posso utilizar para tratar essa hipertensão sem prejudicar o controle adequado de outra comorbidade, né? A subutilização de medicamentos benéficos, que são clinicamente indicados, mas não são prescritos por discriminação de idade ou razões ilógicas, né? Então, muitas vezes é igual aquela fala do Antônio Carlos Lopes, é dar metade da dose. Não, a gente tem que usar a dose plena, porque se a gente estiver usando metade da dose e ser uma subdose que não está trazendo benefício para esse paciente, é uma prescrição inapropriada, é uma iatrogenia de subtratamento. E aqui é uma lista de alguns remédios, medicamentos que nós temos aí no SUS que entram para a lista de Beers Fix, né, que são considerados medicamentos inapropriados para idosos. Então, aí nós temos as classes dos benzodiazepínicos, pelo que foi falado, né, pela questão do tempo de meia-vida maior e o risco de sedação, de sonolência, de piora cognitiva para esses pacientes. Temos as duas classes aí que nós já falamos quando falamos de depressão, a amitriptilina e fluoxetina não devem ser prescritos a idosos, né? Nós vimos aí, posteriormente, alguns antihistamínicos, né, que são antihistamínicos de gerações mais antigas, que têm um efeito anticolinérgico importante, e com isso pode piorar a cognição e geram sedação também. Temos aí, olha, a questão do sulfato ferroso, que pode levar a alterações de trato gastrointestinal, uma baixa absorção de ferro, e hoje nós temos formulações de ferros melhores. A digoxina, que tem um risco por conta da redução da massa hídrica desses indivíduos de toxicidade, então a gente não usa numa dose maior. Os antihipertensivos de ação central, ou a nifedipina, né, de curta ação, então assim, nós não usamos, nós temos classes melhores para serem usados. O risco aí com os anti-inflamatórios, os miorrelaxantes e antiespasmódicos também se associam com potencial anticolinérgico e o risco de piora cognitiva. E como nós falamos lá embaixo, né? Os laxantes associados aí como irritativos ou lubrificantes que são proscritos para uso em idosos. Então, falando sobre, né, a gente viu que uma das razões da iatrogenia farmacológica, medicamentosa ser importante no idoso é a polifarmácia. Existem várias definições, mais que 2, mais que 5, ou apenas um desnecessário ou acima do tempo, seria a polifarmácia, mas geralmente o critério mais utilizado seria acima de 5 medicações. E nós podemos classificar essa polifarmácia em leve, moderada ou grave, de acordo com essa quantidade de medicamentos, sendo acima de 5 grave, e tanto por Loyola também, maior ou igual a 5 é considerado uma polifarmácia maior, tá? E por que que esses pacientes têm uma polifarmácia? Porque eles têm várias doenças crônicas, comorbidades, muitas vezes frequentam vários especialistas e esse especialista não sabe o que o outro especialista prescreveu, né? E além do mais, eles gostam da automedicação, né? E então, a gente viu que diante de fármacos nós temos o risco,
né, daquela questão dos medicamentos potencialmente inapropriados, que são aqueles que têm um risco de provocar efeito colateral superior aos benefícios para o idoso. Nós ainda temos o risco de interação, quando efeitos de medicamentos são alterados pela presença de outro medicamento. Nós temos o risco de reação adversa, qualquer efeito prejudicial ou indesejado ocorrido após a administração de um medicamento em doses corretas, né? Ou interação medicamentosa, né? Onde há, né, essa questão como foi falado previamente, de um fármaco interagir com o outro e há risco muito grave, né? Podem ser potencialmente graves. Então, tudo isso aumenta o risco de uso de medicamentos associados aí à polifarmácia. Mas aí, precisei prescrever. Então, o que fazer? Muitas vezes, realmente, nós temos que lançar mão, às vezes, de algum medicamento inapropriado por um curto período, mas sempre ficar de olho, né? Às vezes a gente não tem uma outra opção, seja por condição financeira, seja por disponibilidade, né? Mas sempre que isso é uma exceção. E quando isso acontecer, tanto o paciente e o cuidador tem que ser informado sobre os potenciais riscos desse medicamento e orientar eles a procurar rapidamente a nossa assistência, se isso vier a acontecer, né? Para que esse efeito adverso não venha causar uma complicação maior. Então, lembrando que isto é uma exceção, tá? E sempre, né? A gente sempre tem que envolver, para poder reduzir esse risco de iatrogenia medicamentosa, todos devem ser envolvidos nesse tratamento, né? Os familiares devem ser encorajados a participar do cuidado, compreender o risco, né? O paciente, ele deve ser ouvido e convidado a participar ativamente, não apenas um receptor passivo, mas entender por que ele usa e para que ele usa e quais são os potenciais riscos daquela medicação, né? E se sentir seguro com o uso dela, né? Então, deve haver um acordo, né? Deve haver um acordo entre esse médico, esse paciente e esse familiar, né? Tentando diminuir aí a ocorrência de erros de medicamento, né? De duplicidade, de interação, de efeito adverso, de omissão. Então, todos devem ser envolvidos nessa situação. Mas aí hoje, então, diante de todo esse quadro, hoje na medicina geriátrica surge a palavra desprescrição, né, que é o processo de redução, interrupção, descontinuação ou retirada de medicamento com o objetivo de gerenciar melhor a polifarmácia e os resultados. E quando eu faço essa deprescrição? Quando eu vejo que esse meu paciente tem uma polifarmácia, quando ele está em risco de reação adversa medicamentosa, quando eu observo que medicamentos que ele está usando têm uma falta de eficácia declarada, e depende do meu objetivo de terapêutico. Às vezes, esse paciente agora mais, ele já é uma demência tão avançada que, por exemplo, os fármacos para tratar essa demência já não está trazendo benefício, pelo contrário, só está reduzindo o apetite, levando a diarreia. Então, opa, será que agora já não é hora de eu tirar esse fármaco? Então, depende do meu objetivo do meu tratamento também. E como que se faz? Primeiro, sempre revisar metas e objetivo de cuidado. E sempre, toda consulta tem que ter o relatório desse medicamento. Dentre eles, tentar identificar esses medicamentos que são potencialmente inapropriados e começar por eles, essa prescrição. Planejar e iniciar essa retirada. Monitorar, né, os resultados dessa retirada e sempre trazer esse cuidador, esse paciente sempre junto, né, orientando os possíveis efeitos, né, da retirada, e esse paciente deve procurar, né, o cuidado médico de imediato se algum efeito associado à retirada da medicação for notado. Né? Igual, por exemplo, quais são os efeitos de alerta? Possibilidade de síndrome de retirada, por exemplo, confusão, crise convulsiva após a retirada de benzodiazepínico, síndrome de rebote, igual, por exemplo, quando eu tiro, por exemplo, um beta-bloqueador, eu posso ter risco de taquicardia e hipertensão após a retirada, ou até mesmo, por exemplo, a clonidina, metildopa, que são fármacos de antihipertensivo de ação central, que às vezes quando eu tiro, eu posso ter o efeito rebote de pico hipertensivo, né? Ações de desinterações medicamentosas, igual, por exemplo, vamos supor que eles usavam igual aqui 2 fármacos concomitantes, o omeprazol e a varfarina, que estavam numa dose estável. À medida que eu tirei
o omeprazol, eu deixei uma disponibilidade maior da ação do anticoagulante, então eu posso ter um risco maior de sangramento. Então a gente tem que ter esses cuidados, e esse paciente, esse familiar deve ser chamado para acompanhar junto conosco e comunicar de imediato, né, qualquer alteração percebida. E de repente, tanto na desprescrição ou quando eu estou prescrevendo, né, esse idoso teve uma piora súbita. Então, antes de eu tratar um sintoma dessa piora súbita, eu tenho que perguntar o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado? Porque quando eu faço essa pergunta, eu evito a cascata iatrogênica. Eu refaço meu diagnóstico, eu revejo meus tratamentos, e ao invés de prescrever um medicamento para tratar um efeito adverso, o que eu faço? Eu suspendo aquele fármaco que muitas vezes me trouxe um efeito adverso e passo uma droga mais apropriada. Né? Porque se, por exemplo, eu usar às vezes um fármaco para tratar um sintoma de um efeito adverso, eu posso ir ficando numa cascata que pode combinar, por exemplo, com hospitalização, com óbito desse paciente. Igual eu dou sempre um exemplo de um caso clínico que caiu na minha prova de residência. Um idoso com tremores, né, foi levado a um neurologista, foi diagnosticado Parkinson e prescrito biperideno, que é um medicamento anticolinérgico que trata o Parkinson, mas Parkinson de pessoas jovens, porque no idoso ele tem um risco aumentado de desencadear delírio, e não deu outra. Esse idoso desencadeou delírio. E aí a família com esse idoso agitado levou esse idoso no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, para poder passar o delírio, fizeram um benzodiazepínico nele, um diazepam. E aí esse idoso, no dia seguinte, ao levantar ali da maca do pronto-socorro, caiu, bateu a cabeça, fez um TCE, com esse TCE decorreu um hematoma subdural, que houve uma necessidade de drenar, esse paciente foi para a UTI, no pós-operatório, necessidade de ventilação mecânica, evoluiu com uma pneumonia hospitalar e foi a óbito por sepse associada à pneumonia. Então, se desde o início eu tivesse tratado com a levodopa, ou então quando ele teve os primeiros sintomas, eu ter feito essa troca, opa, o que aconteceu? Ah, foi uma medicação nova. Então, vamos suspender essa medicação nova e vamos passar uma medicação mais apropriada, eu teria evitado essa cascata iatrogênica nesse paciente. E aqui mostrando, né, para vocês essa questão, né, de medicação, interação, às vezes patologia e medicação, efeito adverso das medicações, mostrando aí as múltiplas possibilidades aí de iatrogenia farmacológica. E como é que eu posso evitar, então, isso aí, iatrogenia farmacológica? Primeiro, eu só prescrevo se eu sei o que meu paciente já está usando previamente. Eu sempre faço um inventário medicamentoso. A droga é para doença e não sintoma. Então, assim, a tratar sintoma é a exceção da exceção. Então, a gente deve fazer diagnóstico e o tratamento mais apropriado para aquele diagnóstico. E sim, eu preferir uma droga que consegue tratar mais de uma doença para poder evitar a polifarmácia, de que seja de preferência de dose única para poder ter a melhor aceitação, simplificar esquemas de medicamentoso, se a cada 2 horas o paciente tiver que usar uma medicação, o risco dele não utilizar é muito grande, não utilizar medicações reconhecidamente inapropriadas para idosos, ajuste adequado para função renal, função hepática, explicar a prescrição e certificar que esse paciente compreendeu, né, essa prescrição, letra legível, né, se o paciente for incapaz, nomear um responsável por essa medicação, evitar a cascata iatrogênica e não prolongar além do tempo necessário o uso de determinada medicação. Então, esses são alguns passinhos que podemos ter aí para evitar a iatrogenia farmacológica. E na geriatria, né, a gente não dá metade da dose e o beijinho na testa. A gente até pode começar com a metade da dose, né? Porque isso é realmente a gente poder ver questão de reação adversa que aquele medicamento pode provocar naquele indivíduo e ter um tempo hábil para a gente poder agir. Mas a gente progride. A gente progride até a dose terapêutica que esse indivíduo tolera, de forma lenta, mas deve progredir e chegar na dose alta. Então, assim, a gente começa com dose baixa, start low and go slow. Vamos devagar, mas nós vamos até tratar adequadamente esse paciente. Porque se a gente manter numa dose baixa, que não tem uma dose alvo, né, que seja benéfica para o tratamento desse paciente, nós vamos estar nos incorrendo aí também na questão da iatrogenia medicamentosa para esse paciente, né? Então, a importância de ficar atento.
né? Então, isso é um pouquinho sobre iatrogenia, principalmente trazendo aí a importância da iatrogenia medicamentosa, que é a mais importante e a mais frequente nos idosos, e vocês aí, então, têm um norte, têm os objetivos de aprendizagem para continuar aí, então, o estudo sobre essa condição.